Olá, pessoal. Bom dia a todos. Nós paramos nesse exercício aqui, certo? O que eu comentei no último vídeo? Eu falei que quando a gente for determinar o valor do y, ele é o mais fácil. Então, vamos pegar aqui uma cor e vamos começar a explicação. Então, vamos lá. Ó, o y era o mais fácil. É só pegar do B até a ponta que eu vou chamar de D e pegar de D até C, certo? Então, isso aqui, a gente sabe então que y era equivalente à soma desses segmentos, certo? Paramos aí. Depois, nós comentamos, né, fizemos aqui o desenho separando os triângulos. Então, aqui a gente fez um triângulo retângulo, tá? Eu vou usar essa ponta aqui, ó, para cima. A mesma coisa, essa ponta aqui para cima, né? Então, aqui a base fica x, a hipotenusa fica 12. E no outro aqui, ele já está na posição que eu quero, né? Então, vou desenhar ele aqui. 90 graus, a base é 3, a hipotenusa é x. E nós tínhamos esse exercício aqui para resolver. Bem, olhando aqui já ficou fácil, né? Vou dividir hipotenusa com hipotenusa, base com a base. E fazendo um cálculo, x vezes x, x ao quadrado, né? Dividindo passa multiplicando. O 3 dividindo passa multiplicando. 3 vezes 12 é 36. X igual a raiz quadrada de 36. X igual a mais ou menos 6. Certo? E raiz quadrada sempre tem dois resultados. Só que para o nosso exercício, como eu estou falando de um comprimento, ele deve ser positivo. Então, o único valor que satisfaz o meu problema é o 6 positivo. Certo? Então, este era um dos exercícios que nós paramos. Aí eu passei para vocês uma lista com outros exercícios. E vamos olhar eles agora. Então, tá aí, ó. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10. Então, vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui que vai facilitar o nosso entendimento. Então, tá aqui, ó. Hipotenusa. E o que forma 90 graus são os catetos. Um dos catetos medem 8. Nessas condições, determine o item A medida da altura relativa à hipotenusa. Então, imagina que sai aqui a altura relativa à hipotenusa, tá? E ele quer saber desse valor. Então, ele quer saber esse H que está aqui, ó. Tá? Eu vou separar ele nos 3 triângulos para ver se nos ajuda a entender melhor. Eu vou considerar esse ângulo aqui para cima. Esse ângulo, nesse triângulo menor, ele está aqui, ó. E vamos ver o que acontece. Então, eu tenho um triângulo grandão. Está aqui. Em que a altura é 8 e a hipotenusa é 10. E ele não tem um H. Eu tenho um triângulo médio, que está aqui. Esse triângulo médio que eu estou falando é esse triângulo aqui, ó. Vou chamar de 2. Esse triângulo aqui. Tá bem? O mesmo ângulo para cima, né? Igual ao anterior. Esse lado está oposto a 90 graus. Então, é a hipotenusa. A hipotenusa vale 8. E a base dele é o H. E eu tenho um triângulo pequenininho. Vamos desenhar ele aqui. Tá? Eu sei que se aqui é a parte que fica para cima, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho a minha altura valendo H. E eu tenho esse pedaço aqui eu não tenho, e nem a hipotenusa eu tenho valor. Então, eu só tenho isso, tá bom? É isso que eu tenho de informação, e é isso que eu vou utilizar. Veja, por aqui eu percebo que eu consigo determinar o quê? Eu posso chamar essa parte do triângulo 2, esse é o 2, esse é o 3, né, o pequenininho. O 2, esse pedaço aqui, ó, é o meu M. Então, eu vou chamar aqui de M. E no pequenininho, aqui é o N. Vou chamar aqui de N. Por quê? Bem, eu sei que M mais N é 10. De repente, achar o valor do M pode me ajudar. Porque é a única coisa que eu consigo encontrar aqui, ó, né? Hipotenusa com hipotenusa, altura com altura. Então, o M eu consigo achar. Então, eu vou fazer
hipotenusa 10 com a hipotenusa 8. A altura 8 com o m. 8 vezes 8 é 64. E m vezes 10, 10m. O m está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 64 dividido por 10 igual a m. E aqui eu achei o valor do m. m é igual a 6,4. Veja, é o que eu quero? Não. Mas é o que eu podia encontrar baseado nas informações que eu tinha, ok? Agora que eu sei o m, eu consigo saber o n. Por quê? Porque se eu olhar no triângulo grandão aqui, ó, o m vale 6,4. Então, quanto vale o n? Né? Esse n aqui, ó. É só fazer a subtração. Tudo é 10, menos 6,4, que é o valor do m. Isso vai dar 3,6. Então, eu sei o valor do n. 3,6. E esse valor, ó, ele entra aqui. 3,6. Tá? É o que eu quero? Poxa, já ajudou bastante. Por quê? Porque eu sei o valor do m, que é 6,4. E eu quero determinar o h. Agora eu consigo calcular. Ou seja, altura com altura, o m vale 6,4 que eu calculei. E a altura é h. Na base é h. E a outra base é 3,6. h vezes h, h ao quadrado. Deixa eu pôr o sinal de igual aqui. Isso. 3,6 vezes 6,4, eu vou usar a calculadora. Tá? Então, 3,6 vezes 6,4 vai dar 23,04. 23,04. Inverso do número ao quadrado é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 23,04. Tá? E essa raiz quadrada, 23, raiz quadrada de 23,04 vai dar 4,8. Então, achei também a minha altura. 4,8. Ok? Tinha outro jeito para fazer? Até tinha, mas a gente ainda não aprendeu o teorema de Pitágoras, certo? É o próximo assunto que a gente vai, então a gente só vai usar o que nós temos. E o que a gente tinha era o teorema de Tales, ok? Agora ele está pedindo para calcular a área. Bem, já achei a altura, agora a área, que é o item B, né? A área é mais fácil. Por quê? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A altura aqui eu vou escrever como H, né? Que normalmente é o que a gente utiliza. Bem, a base desse triângulo, como eu tenho a altura relativa, ó, olhando aqui nesse, como eu tenho a altura relativa, então eu vou pegar a base como sendo 10. Ou seja, a base é o 10, a altura dele é o meu H, que foi 4,8, e o resultado divide por 2. 10 vezes 4,8 é 48. E 48 dividido por 2 é 24. Tá? Pronto. Agora eu tenho as duas respostas, do A e do B. Vamos para um próximo. Ó, determine a medida das projeções de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13. Então tá aqui, ó. Tá aqui, hipotenusa mede 13 e um dos catetos medem 5. E ele quer as projeções. Ou seja, eu tenho aqui uma altura relativa, né? As projeções é esse n, ou m e n. E olhando desse jeito, esse triângulo do jeito que tá, ele nos remete ao exercício anterior. Olha só. Opa, aqui ó, o exercício anterior aqui, né? E olha esse. Muito parecido, né? Só lembra que aqui tem uma altura e é a partir dela que a gente vai determinar o m e o n. Igualzinho ao exercício anterior. Vou desenhar os três, o grandão. Tá? Daqui. Eu vou pegar essa ponta, igual ao exercício anterior. Ó. A ponta que eu peguei foi a superior, então eu vou pegar a superior aqui também. Vou fazer igualzinho. Ó. Aqui a superior. Se a superior tá aqui, o outro ângulo tá aqui, ó. Tá? E é a partir desses ângulos que eu vou desenhar os três
triângulos. O outro vai estar aqui e outro vai estar aqui. Tá bem? Então, os 3 bicos já estão, só preciso pôr o valor. Então, aqui no grandão, a altura é 5, hipotenusa é 13. É tudo que eu tenho. Nesse que tem um M aqui que eu vou chamar de 2, vou até pôr um 2 aqui em cima para saber que é ele, tá? O que que acontece? O bico tá para cima, essa é minha altura, porque ó, 90 graus está aqui. Então, minha altura é M, a minha base é H, a hipotenusa é 5, oposto ao ângulo de 90 graus. E no outro, ele está aqui, ó. A minha altura é H, a minha base é N, e a hipotenusa eu não sei o valor. Isso é tudo que eu tenho, ok? Por aqui já dá para perceber que eu consigo achar o valor do M. Ou seja, M dividido por 5, né? Altura com altura, hipotenusa 5 com a hipotenusa 13, tá? Então aqui, fazendo a regrinha de 3, 13m é igual a 5 vezes 5, que é 25. M é igual a 25 dividido por 13. E fazendo essa divisão, 25 dividido por 13, eu vou encontrar aproximadamente 1,92. E aí, se eu sei o valor do M, eu consigo saber o valor do N. Por quê? Porque o todo mede 13, né? Toda a hipotenusa mede 13. E como M vai até um pedaço e N continua, eu sei que M mais N é igual a 13. Só que M vale a 1,92. Então, quando eu somar com N é igual a 13. Positivo passa negativo, né? Então, 13 menos 1,92. Então, meu N é igual... Aí eu vou fazer essa subtração. Do resultado anterior, tira 13. Eu vou encontrar como resposta 11,08. Né? Como o anterior era aproximadamente, esse então fica também como aproximadamente. E tá aí, as duas projeções, idêntico ao exercício anterior. Vamos pro próximo? Tá aqui. Considere o triângulo ABC, retângulo em A. Então, o retângulo em A que ele diz é aqui, ó. Tá? Retângulo em A. Sendo a hipotenusa igual a 20. Então, vou pôr 20 aqui na hipotenusa. Qual é a altura H relativa à hipotenusa? Então, ele está falando desse valor aqui. E ele pede as projeções MN. Nossa, ele deu tudo, né? Pelo menos no triângulo grandão. Vou desenhar ele aqui. Vou chamar esse aqui, ó, esse ângulo para cima. Então, o ângulo para cima está aqui. 90 graus, não posso esquecer, né? Ele é retângulo. E vou desenhar os outros 3. Então, também está aqui, ó, o ângulo para cima, 90. O outro, ângulo para cima, 90. Tá vendo? Ó, desenhei os 3 nas mesmas posições. Agora é só colocar os valores. No triângulo grandão, a hipotenusa está aqui, então eu vou pôr 16 como altura. E o 12 é a base. E para ajudar, ele ainda deu o valor do 20, que nem precisava, eu acho. Vamos descobrir se a gente precisava ou não. Esse 2 aqui, ó, que é o médio, a base dele é H, porque a base, porque esse bico vai para cima, né? Ele vai para cima, então esse aqui fica para baixo. Então, o H tá aqui, tá? A altura dele vai ficar o N. E a hipotenusa é 16. E o pequenininho, ó, ele já tá na posição, porque se o ângulo tá aqui, o outro ângulo dele tá aqui, ó, o vermelho, certo? Então, ele já tá na posição, só tem que virar para esse lado. O H continua aqui sendo a altura. O M tá aqui embaixo. E aqui eu tô o 12. Pronto, eu tenho tudo que eu preciso. Agora ele quer saber o valor das projeções. Como ele me deu esse 20, isso acaba facilitando bastante, mas eu
Não vou usar ele porque ele não estava no exercício anterior, correto? Qual que era? Ó, no exercício anterior eu não tinha base. Então, nesse aqui, eu também vou pensar que eu não tenho a base. Então, eu vou dividir a altura com a altura, que é o meu n. 20 com 16. Hipotenusa com hipotenusa. E aí, é só fazer a minha regrinha de 3. Ou seja, 16 vezes 16 dividido por 20. Então, vai ficar 20n. 16 vezes 16. Não colocar ao quadrado, porque eu vou passar esse 20 aqui dividindo. Então, vai ficar n igual 16 vezes 16 dividido por 20. Só que esse 20, eu posso escrever ele como 4 vezes 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso dividir o 16 por 4 e posso dividir o 4 por 4. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 16 vezes 4 dividido por 5, né? Deu para perceber aqui que eu fiz? Então, eu dividi 4 aqui, 16 dividido por 4 é 4. 4 dividido por 4 é 1, só ficou o número 5. Aí essa conta fica mais fácil de fazer, né? Porque eu vou fazer 6 vezes 4, 24, sobe 2, 4 com 2, 6. 64 dividido por 5. Aqui tem dois caminhos. O caminho que eu vou escolher para fazer essa conta de cabeça, eu vou multiplicar por 2. Nossa, você vai aumentar o número? Vou. O dobro de 64 é 128. E o dobro de 5 é 10. Como é uma divisão por 10, é só mudar a vírgula. Então é 12,8. Este é o valor do meu n, tá? Então agora o seu valor do n. N é igual a 12,8. Para achar o valor do m, veja, se o todo é 20, ficou fácil, né? Porque agora eu consigo fazer uma subtração. 20 menos o que eu já tenho, que é o 12,8. Vou igualar as casas decimais. Empresta, né? Então, aqui fica 1, empresta vira 10, empresta aqui. 8 para chegar no 10, 2. 2 para chegar no 9, 7. 1 para chegar no 1, 0. Ou seja, o M vale 7,2. Ok? O segredo é sempre organizar os triângulos. Depois que ele organizou, você vai fazendo as regrinhas de 3 conforme a necessidade. Mesmo que não seja a letra que você está procurando, ache uma letra. E essa letra vai te ajudar a encontrar outra, né? E aí você vai item a item. Por exemplo, nesse caso, eu achei o valor do n, porque foi o que eu percebi que ia me ajudar. E se eu não soubesse, sei lá, só dava para achar o h. Eu acharia o h, depois eu pensaria em usar outra letra. Ah, não dava, só dava para achar o m. Então acho o m, depois acho o n, ok? Não se desespera, vai um de cada vez. Outro, tá? Então aqui é um marceneiro. Um marceneiro precisou construir uma peça de madeira no formato do triângulo ABC abaixo. Para dar sustentação a essa peça, ele decidiu colocar um pedaço de madeira CM, ou seja, CM está aqui, ó, tá? É a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Ele está aqui, 90 graus, tá? Então tá tudo aqui. Conforme mostra a figura. Qual o comprimento do pedaço de madeira CM? Ou seja, ele quer determinar a altura em relação à sua hipotenusa, ok? Então é isso que a gente vai tentar determinar. Então vamos lá. Eu vou chamar do A até o B, não está aparecendo no vídeo, mas daqui da ponta até o outro lado vale 15, tá? Não está aparecendo no vídeo, mas tá aqui o valor, 15. Certo? O H eu quero determinar. Bem, se esse pedaço aqui, ó, M, vale 9, então esse pedaço que vai do M até o B vale quanto?
Bem, se tudo vale 15, significa que aqui vale 6, né? Porque 9 mais 6 é 15, certo? O valor total, que eu vou chamar aqui de A, é igual a M mais N. Se o A vale 15 e o M que eu já sei vale 9, o N é o que eu posso descobrir. Então, positivo passa negativo, então N é igual a 15 menos 9. E o N é igual a 6. Então, esse 6 aqui, ó, é o que eu descobri aqui. Agora, eu desenhei esses triângulos. Então, vamos lá. Tudo que eu sei desses valores, como eu quero o H, eu já poderia ir direto para o H, mas eu vou desenhar os três. Eu vou escolher esse bico aqui para ficar sempre para cima. Então, esse bico oposto a ele é esse aqui. E eu vou desenhar isso daqui, então, ó, o grandão. Aqui é o bico. O grandão, a base eu não tenho, a altura eu não tenho, mas a hipotenusa toda vale 15. Eu não tenho o valor do cateto e nem desse outro cateto. Vamos desenhar o outro agora. Tá aqui. Esse daqui, eu vou pegar esse médio aqui, ó, tá? Então, como agora 90 graus está aqui, esse 9 é minha altura, porque o bico aqui vai ficar para cima. E aqui a minha base é o H. Então, 9 é a altura, a base é o H, a hipotenusa eu não tenho. É como aqui é o B maiúsculo, eu vou chamar aqui de B minúsculo, só para ter um valor, tá bem? Então, esse B minúsculo no triângulo grandão é minha altura, e nesse segundo é minha hipotenusa. Como aqui é o A, eu vou chamar aqui de Azinho, tá? Então, como o bico é no grandão, Azinho era a base. Aí eu fico com tudo com número. E esse menorzinho de todos, vou desenhar ele aqui. Também o vermelho para cima, 90 graus. Vamos lá, a base dele é o 6. É legal que esse já está na posição, né? A altura é o H. A hipotenusa que eu não tenho o valor é A. O exercício pede para encontrar o valor do H. Será que se eu olhar somente para o H, eu consigo encontrar a solução do meu problema? Então vamos lá. Se eu pegar o H do triângulo médio, esse aqui, ó, vou chamar de 2. Se eu pegar o H dele, para cá seria um A, que eu não tenho a menor ideia o que seja. Para cá seria esse valor 6, tá? 6. Então, letra com número até que faz sentido. Então vamos lá. O H divide com 6. B com A não faz muito, mas 9 com H é possível, porque eu quero mesmo determinar um H, então, apesar de ter duas letras, elas são iguais. Então tá aqui, tá? Fazendo a conta, vai ficar H vezes o H é H ao quadrado. 6 vezes 9, 54. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. Tá aqui. Tá bem? Esse eu não vou tentar descobrir, pegar a calculadora e determinar o valor. Eu vou deixar a resposta em função de uma raiz. Ou seja, eu vou pegar esse 54 e vou fatorar em números primos. Então, 54 dividido por 2 é 27. Que dividido por 3 é 9. Que dividido por 3 é 3. Que dividido por 3 é 1. Lembra disso? Números primos, decompor em fatores. E eu vou olhar para os pares, ou seja, esse parzinho aqui, ó, eu vou escrever como 3 ao quadrado. E 2 vezes 3 não tem o que fazer, eu vou deixar como 6. Esse 54, eu vou escrever ele como a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 6. Ou 9, né? Tanto faz, mas aqui eu vou pôr como 3. Por quê? Porque o quadrado da raiz cancela com o quadrado do 3. Então, o 3 sai fora da raiz e o 6 não tem o que fazer, ele fica aqui. Então, isso ó, já é uma resposta. Tá? Se eu usar a calculadora, eu vou encontrar um valor numérico, tá bem? Agora, se eu uso a decomposição, é interessante para a gente lembrar que tem outras formas de representar um resultado. Só por curiosidade, a raiz quadrada de 54 é 7
0,34, tá bem? Então, forma numérica e representação do resultado como uma raiz, tá? Ambos são corretos. Esse exercício vai ser o primeiro da lista que eu vou mandar hoje para vocês. A melhor dica é sempre essa. Desenhe o exercício, separa os triângulos e procura o que interessa, tá bem? O único difícil aqui é sempre determinar esse ângulo. Aonde está o ângulo que eu quero deixar padronizado. Porque depois que você desenhar todos os três, aí é só você ir calculando. Muito obrigado, boa tarde e tchau.